Vamos lá. Bom, hoje, a gente vai continuar o nosso estudo sobre o livro Transição Planetária. Esse livro tão complexo para mim ainda, Estou começando a absorver as informações ditadas pelo espírito do Emmanuel, com a psicografia do Divaldo agora, porque ainda tem muito termo que não me é familiar ainda. Mas com a ajuda de vocês, vamos seguir os nossos estudos. E eu hoje, como página de leitura inicial, eu escolhi a própria introdução do livro. Então, eu vou compartilhar com vocês agora, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem. Vocês estão conseguindo ler? Tá dando para ler? Tá. Somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem, havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que a habitam. Há dos que praticam mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Porque, senão lhes ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Esse texto foi retirado da Gênese de Allan Kardec, A Geração Nova, capítulo 18, itens 27 e 28. E assim a gente vai começar o nosso estudo. Eu vou parar essa apresentação e vou voltar para a apresentação principal. Um minutinho. Um minutinho, gente, por favor. Vamos lá. É um capítulo enorme, né? Vamos lá, compartilhar com vocês. Ai, Dona Maria Raquel, me desculpa, a prece. Realmente, perdoe-me. Alguém quer fazer ou eu posso fazer? Alguém está com vontade de fazer a prece inicial? Posso fazer. Pode, Cris. Cris, eu pensei em te chamar hoje para fazer a prece. Você leu os meus pensamentos, eu ia te mandar um inbox. Tá bom, por favor. Então vamos lá. Vamos lá. Então vamos nesse instante serenar nossas mentes, acalmar nossos corações, para buscarmos uma sintonia de amor, uma sintonia de harmonia, para facilitar a nossa conexão com nosso querido Mestre Jesus. Pedindo que esteja conosco através dos nossos mentores, orientadores, dos nossos amigos da espiritualidade maior, auxiliando-nos a compreender mais esta mensagem, auxiliando-nos a compreender mais esta obra que nos chega
para o nosso aprimoramento. Pedimos que auxilie a nossa querida Camila, para que ela possa também conduzir esse estudo da melhor maneira possível. E assim, nós te agradecemos e pedimos licença para abrir o estudo desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, compartilhar aqui com vocês. Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Beleza, então tá bom. Então, o nosso capítulo hoje é o 15, Transição Planetária, Experiências Iluminativas. É um capítulo muito grande, pode ser que eu não consiga terminar tudo hoje, né, devido ao nosso tempo. Se eu não conseguir, aí eu marco outra data para a gente dar continuidade a esse capítulo, tá bom? Vamos lá. Antes do retorno, conhecemos superficialmente os espíritos que estariam sob a direção do nosso mentor, com os quais deveríamos participar do seu processo de renascimento na matéria densa. Segundo informações do Dr. Silvio, eram aproximadamente 1000, que também deveria seguir-nos para o acampamento Adrede. Eu já tenho a primeira dúvida, depois eu gostaria que alguém me esclarecesse o que seria o acampamento Adrede, por isso que eu grifei aqui em verde. Construído pelos especialistas nesta área que nos haviam antecedido. Ao primeiro ensejo, a programação previa um encontro entre os visitantes e os transeuntes do carreiro carnal, o que ficou estabelecido para a noite seguinte. Durante o dia, mantivemos contatos afetuosos com alguns deles, dialogando, ouvindo-os em suas belas narrações a respeito da vida que desfrutavam em Alcione. As palavras do meu vocabulário são insuficientes para repetir as narrações através de projeção mental por eles propiciada, dando-nos uma ideia, ainda que imperfeita, do esplendor do reino, que a todos nos aguarda na marcha sublime da evolução. Desculpa, gente, um minuto. É porque a faixa está aqui em cima. Pude aquilatar a respeito da sábia informação de Jesus quando se referiu, conforme João, no capítulo de João 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Não poderia ser diferente. Caso fosse a terra privilegiada exclusivamente com habitantes, inúteis seriam os bilhões de astros que gravitam no universo, produzindo a sinfonia intermina e majestosa da criação. Ou seja, a Terra não é um único lugar que existe vida, né? Como nós já sabemos. Invariavelmente, temos-nos detido às informações sobre transtornos de conduta e obsessivos, sofrimentos de toda parte, incompletude, regiões de prova e de purgação, campos de expiação e de padecimentos inenarráveis no além-túmulo. É natural que assim o façamos, de modo a despertarmos a consciência adormecida dos espíritos que se encontram na roupagem carnal, comprometendo-se com o mal em vez de reabilitar-se, navegando contra a correnteza em vez de avançarem no rumo do porto de segurança. No entanto, a respeito dos mundos felizes, nas suas constituições físicas e espirituais, não encontramos as palavras próprias para traduzirem a beleza e a harmonia que neles existem.
Em nossa esfera de ação espiritual, por exemplo, as paisagens são ricas de tonalidades incomparáveis. Nasceres e pores do sol, portadores de luzes em tons indefiníveis. Jardins e nascentes de água cristalina, em jarros intermináveis. Flores em festões multicoloridos e perfumes suaves penetrantes, educandários e teatros para a formação intelecto-moral. Hospitais e sanatórios modelares que deverão inspirar as futuras construções terrestres. Conforme já vem acontecendo, galerias de arte em todos os gêneros, em que nobres artistas aprimoram a capacidade de registro para tornarem a Terra um planeta paradisíaco. Isso, né? As pessoas que estão no plano espiritual, com a narrativa do Espírito Emmanuel, está vivenciando toda essa experiência, né? Que está sendo proporcionada a eles. Vamos aqui. Laboratórios de planejamento e de projetos relevantes com o objetivo de serem realizados descobrimentos das leis que regem o planeta e o cosmo, trabalhando-se afanosamente para erradicar as doenças e os distúrbios que ainda predominam no orbe. Encontros enriquecidos de sabedoria, com debates e conversações superiores sobre a vida e a sua finalidade existencial. Universidades para aprofundamento dos conhecimentos mais avançados, preparando equipes de espíritos iluminados pelo amor e pelas informações culturais, que tem por missão preparar as gerações novas e sucessivas em relação ao futuro da humanidade feliz. Nossa, que delícia, né? Esse lugar. Espetáculos de luzes e de sons em contato direto com a natureza, que também se veste de preciosas indumentárias vibratórias para edificar-nos e ajudar-nos a abençoá-la com a nossa gratidão. Dramas e jograis de superior qualidade, não podendo esquecer as bibliotecas vivas, em que os livros são portadores das imagens dos que o escreveram, trazendo-nos de volta, incluindo as suas emoções. Videotecas e imagens virtuais em computação especial, comunicações televisivas superiores, tudo direcionado para a dignificação do ser e sua conquista interior. Nem sempre, ao alcance de todos, recintos onde se encontravam arquivadas as experiências transatas dos habitantes locais, às quais somente têm acesso aqueles que atingiram expressivo patamar de evolução, de modo que, consultando o passado, podem desenhar o futuro, superando-se nos embates íntimos. A vida é um hino de magnitude imensurável, homenageando o Criador. Mesmo quando impõe as necessidades de reabilitação mediante o sofrimento, a beleza da justiça expressa-se gratificante, propondo esperança e oportunidade a todos, em demonstração insofismável de que somente existe o amor em toda parte, apresentando-se de acordo com os níveis de evolução de cada ser e de cada comunidade, como essência da vida, fundamental para preservar o espírito imortal. Gente, estou lendo muito rápido, tá tranquilo, porque como capítulo grande eu tô dando uma aceleradinha mesmo. Se tiver ruim, vocês podem me avisar. Em suas narrações, os novos amigos alienígenas, aí Luciano, falavam-nos de emoções que ainda não vivenciáramos, apresentando-nos paisagens iridescentes para nós, totalmente desconhecidas, sons e harmonias
que nunca tivéramos ocasião de sentir, sendo as suas construções feitas de energia modelada, que a mim escapava a constituição, por ser facilmente manipulada pela mente espiritual, conforme nos elucidavam. A fraternidade apresentava-se de maneira sublime, como nunca imaginara ser possível. A harmonia existente entre a flora e a fauna, que se mesclam interdependentes, faz que se destaque o espírito glorioso, destituído de órgãos que enfermam, embora ainda usando roupagem transitória, com vistas ao progresso infinito que lhe está reservado. Também a mim chamaram-me a atenção a atividade contínua, o trabalho de edificação incessante, porque o vazio, o ócio, o desfrutar sem contribuir são páginas enganosas do pensamento e da emoção doentios. Que a gente ainda tem muita presença disso aqui na Terra, né? A questão da ociosidade, não querer ajudar o próximo, não querer estar, né, presente mais em ações sociais, isso no plano espiritual já não existe. Em conversação com alguns deles mais acessíveis, alguns dos alienígenas que estavam explicando a situação, fomos informados de que a reencarnação, de alguma forma, lhes constituiria um grande esforço de amor em favor da humanidade terrestre, por asfixiá-los no corpo denso, limitando-os em todos os sentidos. É difícil, né? A gente está evoluído, tem que voltar para ajudar os nossos entes queridos. A gente está acostumada com uma situação boa para a gente e é só o amor que a gente desperta para o próximo, né? E dispensa para o próximo, que nos faz enfrentar todas as dificuldades que eles vão passar, né? De acordo com a leitura. Limitando-os em todos os sentidos. No entanto, espontaneamente ofereceram-se para contribuir em favor do desenvolvimento espiritual da Terra, sem considerarem tal oferenda como um holocausto. Foi o que eu falei, pelo amor por nós, né? Deixar, mesmo que por um breve período, o mundo de esplendor pelo de sombras, era a demonstração viva do poder do amor, conforme Jesus nulo apresentou e viveu, convidando-nos a fazer o mesmo. As muitas informações que nos transmitiram durante o convívio que precedeu a primeira realização em conjunto ficariam impregnadas no ser que sou, de maneira indelével, proporcionando-me o sonho de alcançar também um dia uma dessas moradas, naturalmente acompanhado pelos afetos da longa jornada evolutiva, porque não há paraíso quando, aos encontrarmos, seja onde for, sem a presença daqueles que sempre compartilham conosco as lutas e os sofrimentos. O fruto, portanto, pertence-nos e convoca-nos o futuro, portanto, pertence-nos e convoca-nos ao avanço. A noite tornara-se plena e o sono dominava a maioria dos habitantes terrestres da área onde deveríamos operar. Destacados companheiros do nosso plano foram encarregados de conduzir aproximadamente 250 casais ao nosso acampamento, em parcial desdobramento pelo som. Carinhosamente conduzidos no entorpecimento natura, à medida que eram alojados no imenso pavilhão que lhes estava reservado, iam despertando suavemente, mantendo a relativa lucidez
do estado evolutivo em que se encontravam. Uma dúvida, às vezes alguém pode me ajudar. Esses casais seriam os casais que seriam preparados para a reencarnação dos próximos seres que viriam habitar a Terra? É isso, Lu? Sim, Camila. Tá. Sempre acompanhados por um dos encarregados de Eu tenho uma dúvida. conduzi-los. Calma, Oi, desculpa só um pouquinho. desculpa. Porque eu entendi que eram casais que estavam parcialmente livres do corpo no momento Pelo sono. em desdobramento, né? Pelo sono, né? Isso, isso. Eles estavam sendo convidados, né, a participarem do acampamento, onde eles iam começar o preparo de. Sim, eu vou falar bem simples, do, do processo reencarnatório que eles iam enfrentar pela frente com as novas entidades, né? Com os alienígenas que estavam dispostos a nos ajudarem na nossa missão aqui na Terra, no nosso Eles iam compromisso. ser os pais, eles estavam sendo preparados para acolher os espíritos que reencarnariam. Perfeito, Raquel. Porque eu fiz a leitura aqui, por exemplo, a noite tornara-se plena e o sono dominava a maioria dos habitantes terrestres da área onde deveríamos operar. Destacados companheiros de nosso plano foram encarregados de conduzir aproximadamente 270 casais na campanha parcial de desdobramento pelo sono. Mas eram encarnados, né? Eram casais encarnados. Casais eram encarnados, estavam sendo conduzidos nesse desdobramento, que eles estavam fisicamente no corpo físico dormindo, mas eles são levados lá para receber as orientações, vai ter a condução, né? O que é que eles vão receber lá, mas eles seriam os pais dos Os pais. espíritos. Isso. Agora ficou claro, Raquel. Ainda tem um adendo nessa história. Eles não foram convocados para serem compulsoriamente pais desses futuros reencarnantes, não. A eles é perguntado se eles concordam ou não em serem pais. É facultativo, exatamente. Eu achei que eles foram, pelo que eu li hoje à tarde na preparação do estudo, eu achei que eles fossem designados, né? Mas não, eles são perguntados se eles querem Sim, ou não. porque o livre-arbítrio é respeitado também, né? Até nessa condição. Eu não avancei nisso, Lu, para poder adiantar a leitura um pouquinho, que vai ficar claro que não é compulsório. Ah, legal, legal. Sempre acompanhados por um dos encarregados de conduzi-los e cuidá-los, enquanto em nossa esfera, tomavam conhecimento do que lhes ocorria, podendo traduzir depois como sonhos de contornos irregulares, mas cujo conteúdo ficaria impregnado no cerne do ser. Então, eles iam para lá, eles recebiam as orientações, quando eles voltavam desse desdobramento, era como se fosse um sonho normal, né? Porque eles não têm permissão para poder divulgar o que se passou. É isso? Acho que sim. Não, eles Não? esquecem. Porque eles esquecem. Tá bom. Não é nem porque não tem a permissão, é porque esquece mesmo. A gente, quando acorda de manhã, ou a E não hora que a lembra do gente sonho? acorda, a gente lembra como um sonho. Às vezes a gente trabalhou, a gente participou de algum estudo, de alguma tarefa enquanto dormia, e quando a gente volta, diz, parecia que eu estava indo, parecia fulano, aí não era fulano. A gente não sabe precisar, às vezes, tudo, é igual. Entendi. Então, vamos lá, continuando. Em menos de meia hora, estávamos todos no recinto, formando um expressivo número de atentos ouvintes das explicações que passaram a ser ministradas pelo Dr. Silvio. Inicialmente, foram convidados os futuros reencarnantes para que se acomodassem numa ala do imenso auditório.
Nós, outros, os cooperadores, do lado oposto. E no centro, os recém-chegados da esfera carnal. Essa parte ficou um pouco obsoleta para mim, eu não consegui entender muito bem quem que estava lá. Seriam as pessoas que iriam reencarnar, os futuros pais e os espíritos protetores? É isso, Os Raquel? que estavam trabalhando nesse projeto. Uhum, tá. Obrigada. O eminente geneticista iniciou sua explicação após a saudação cordial, elucidando: aqui estamos todos, a fim de travarmos o primeiro contato espiritual para podermos definir rumos para o futuro. Então, vem as orientações deles. Todos que viestes trazidos, acalentais o desejo da procriação, alguns dos quais já experientes no mister, em razão dos filhos que recebestes no regaço. Inicia-se uma nova era para a sociedade terrestre, e estáis convidados, por vosso próprio merecimento, a participar do grandioso acontecimento. Vossas existências têm sido saudáveis, vossa conduta encontra-se apoiada nos valores éticos do bem. Mantendes compromisso religioso com diversas denominações religiosas e esforçai-vos para encontrar a paz e a plenitude. É natural, portanto, serdes eleitos para receberdes no seio afetuoso alguns dos missionários do porvir, na condição de filhos diletos dos vossos sentimentos. Vivemos um momento muito grave na sociedade terrestre, assinalado pela violência, pelo desvario moral, pela usança de drogas perturbadoras, pelos vícios ditos sociais, perversos e destrutivos, pelo desrespeito aos divinos códigos, à natureza e às suas criaturas. Compreensivelmente, por imposição da força irrevogável da lei do progresso, desenha-se um novo mundo de harmonia, que se implantará lentamente, à medida que se diluam as densas sombras da ignorância e da crueldade que predominam em quase toda parte. Ireis fazer parte desse movimento renovador, do momento em que graves ocorrências dolorosas enlutarão famílias incontáveis e esfalecerão muitas existências, quando escassearem os sentimentos de solidariedade e de compaixão ante a volúpia do prazer e da fuga da realidade. Nada obstante, estareis educando aqueles que irão modificar essas paisagens lúgubres, abrindo áreas luminosas na densa escuridão. Nossa, muita responsabilidade, hein, dos pais. Os filhinhos que vos forem confiados temporariamente necessitarão do amparo emocional e espiritual indispensável ao desiderato, para o qual são encaminhados à terra. Tende coragem e enfrentai as circunstâncias, algumas aziagas, com entusiasmo no bem e na verdade, guardando-os das agressões iniciais do caminho, como o agricultor zeloso que defende as suas plantulas das pragas destruidoras. Como eu falei para vocês, é um livro que tem muita terminologia, né? Terminologia que eu não entendo muito bem. Então, depois eu vou perguntar o significado de algumas palavras. Eu vou avançar, senão a gente vai perder tempo. Educai-os no culto dos deveres, da responsabilidade, do amor, do conhecimento, a fim de que disponham dos instrumentos próprios para para os enfrentamentos até o momento da vitória. O Senhor que vos convocou vem cuidando de vós.
porquanto renascestes nessa oportunidade, já selecionados para o cumprimento das venerandas profecias a respeito da felicidade da humanidade do porvir. Preservai o comportamento equilibrado, o respeito entre os parceiros, de modo a poderdes oferecer os recursos genéticos próprios para a modelagem dos futuros corpos desses viajantes da luz. Não temais em momento algum, amando como semeadores que se encarregam do dever, sem pensar no resultado imediato do trabalho. Ao futuro caberá a colheita, se a cega da produção próxima. Mantende Jesus na mente e no coração, preservando os sentimentos de honradez aprendidos em vossas escalas de fé religiosa, convictos, porém, da vossa imortalidade. Sereis apresentado àqueles que, em breve, estarão adormecidos em vossos braços, totalmente entregues aos vossos cuidados para o desempenho das tarefas que devem cumprir. Que o Senhor Jesus a todos nos abençoe. Imediatamente vimos um grande painel, no qual estavam escritos os nomes dos casais, e ao lado uma espécie de foto virtual e o nome daquele que lhe seria o filho. Ai, que legal! Automaticamente, um dos membros da nossa equipe começou a enunciar os respectivos nomes, convidando-os a que se acercassem da área ampla e vazia entre o público e o estrado em que estava a mesa diretora. Ao ser enunciado o nome do casal e do espírito, seu futuro descendente, o acompanhante que trouxera os encarnados avançava na direção da entidade que saía do seu lugar. Neste caso, a entidade é o espírito que vai reencarnar? Quando ele menciona? É, Raquel? Ao ser enunciado o nome do casal e do espírito, seu futuro descendente, o acompanhante que trouxera os encarnados avançava na direção da entidade que saía do seu lugar e encontravam-se seguindo a grande área onde se abraçavam e conversavam jovialmente. Então a entidade é o espírito que está sendo preparado para a reencarnação. Em ordem, sem qualquer tipo de tumulto, embora o número expressivo de membros, foram sendo convocados uns e outros para, em tempo relativamente curto, encontrar-se em convivência edificante. Por um período de aproximadamente 15 minutos, mantinham a familiaridade carinhosa, abraçando-se e retornando aos seus lugares. Os nossos visitantes de Alcione haviam sido informados anteriormente do tempo necessário para o primeiro contato, mantendo assim o período estabelecido. Retornando aos seus lugares no auditório, eu coloquei essa parte em destaque, porque se desse tempo, eu gostaria de colocar um vídeo que vai ilustrar um pouquinho essa parte que eu destaquei. Retomando seus lugares no auditório, renovados emocionalmente e jubilosos ante as expectativas desenhadas para o futuro, ouviu-se o trecho da notável obra de Franz von Suppé, Libera-me, na parte final do seu célebre Requiem. Bom, eu tenho duas coisas, né? Que uma era surpresa e a outra seria a explicação do que é um Requiem, para quem não sabe. Provavelmente o Marcos Freste vai saber, né? Eu sou Dalto também, por trabalharem com música. Então, o Requiem é um culto que a Igreja Católica faz em homenagem aos mortos. Mas ele também pode ser trecho de músicas, né, extraídas para celebrar a morte, né? Então, pode ser feita uma composição musical
que é chamada de Requiem, para fazer sim uma homenagem aos mortos. Estou certo, universitários? Ou não? É isso aí? Eu não sei. Não? O Eu que é um desconheço. Requiem? Eu desconheço. Então, olha, Eu conheço o que quanto, é Requiem. quanto tempo que a gente tem ainda de apresentação? São 15 para 5. 15 para 5? O nosso Eu estudo termina às 5h30. Daí eu acho que e dá tempo de eu você vou pôr terminar o de ver. vídeo, porque esse vídeo vai acalmar um pouco os nossos corações. Vai dar uma pausa na leitura que está rápida e é às vezes difícil de absorver tantas informações que vêm ao mesmo tempo. Então, vou parar um pouco com a leitura e vou para o vídeo, tá bom? Um minutinho. Vamos lá. Ó, eu preparei aqui para vocês, eu busquei um vídeo aqui no YouTube do Von Suppé, que é um compositor, se eu não me engano, alemão. E aqui, nesse vídeo que eu vou apresentar, está mostrando qual que foi a música Libera-me, que foi apresentada no Requiem, lá na obra da Transição Planetária. Então, vamos lá. É lindo, gente, eu adorei. Tá com som? Tem som. Tá sem som? Ainda não tem, não. Você tem que tomar cuidado com Como que eu aquela. faço? Quando que você compartilha a tela, você tem Hum, que botar aquela opção do, né? É, Reproduzir o som do computador. então eu tenho que fechar a tela aqui. descompartilha, e aí a hora Tá, que você for clicar no share screen, embaixo tem aqueles quadradinhos para sim, otimizar o vídeo e otimizar o som do E áudio, reproduzir o som do perfeito. som do computador. computador. Vou fazer agora então de novo. E o Afonso P é croata, né? Nasceu na É, Croácia e morreu em Viena, na Áustria. olha, gente, tá vendo como é que esses universitários são demais? Universitário do Google aqui colando. É, eu não tive tempo de procurar a bibliografia dele. Desculpem. Vamos lá. Vê se vocês estão conseguindo ouvir agora. Mas ele é considerado um compositor maestro austríaco. Sim, Camila, aumenta um pouco o teu volume. Vou tirar o fone de ouvido então, peraí. Tá melhor?
Camila. Oi, Raquel. O Requiem, na realidade, ele é essa composição musical, e geralmente era na missa dos mortos, mas ele pode ser também algo assim, por exemplo, quando isso tudo passar, que nós estamos, essa pandemia passar, quem pode escrever um requiem porque é no sentido daquilo que foi extinto, daquilo que acabou, entendeu? Então, na hora ali que aquilo expira, que modifica, eu posso escrever um requiem, alguma coisa que acabou. Então, mas esse texto é muito significativo, porque ele foi usado assim, olha o nome dele, né? Libera-me. Na esperança de que aquilo tudo que ele descreveu antes, que a Terra, a situação que está atravessando, que ele fala na violência, naquilo tudo, então, que aquilo vai se extinguir. Então, é o requiem que, olha, aquilo passou, aquilo acabou, aquilo morreu, agora é uma nova situação. Então, embora pareça triste, é um cântico aos mortos, mas é no sentido daquilo que se transforma, que modifica, tá? De renovação, né? Renovação. Então por isso que eles apresentaram essa sinfonia, né, lá no plano espiritual, com o intuito de elevar a espiritualidade. Também se usa isso na literatura. Um texto, eu escrevi um requiem sobre isso, é porque o isso é aquilo que inspirou, que acabou, que mudou, que se transformou. Tá bom? Muito obrigada, Raquel. Show de bola. Obrigadão. Mas a música é linda, né? Eu escutei hoje à tarde, assim. Aí eu fui preparando um estudo, ouvindo essa música com fone de ouvido, e realmente esse tipo de música ele eleva muito o nosso padrão, né? Vibratório. Vamos lá. Ato contínuo, o nobre mentor voltou à tribuna e demonstrando na face a gravidade da tarefa em que se encontrava incumbido, aproveitando-se do alto clima de paz e de esperança, esclareceu: Irmãs e irmãos queridos, investidos da nobre missão que desempenhareis na terra, mantende encarnados e desembaraçados do corpo físico, serenidade e confiança em Deus. Estais incumbidos de renovar o abençoado planeta terrestre, que sai da sombra para as divinas claridades. Aí, Raquel, exatamente o que você acabou de explicar. Vindes de uma estrela de primeira grandeza, onde as excelsas concessões do amor alcançam um patamar de ventura inigualável, e mergulhareis na névoa carnal, volvendo a experimentar as dificuldades inerentes à condição humana limitadora. Permanecereis encarcerados temporariamente no escafandro orgânico, que vos cerceará por algum tempo os famosos voos pelas paisagens sublimes a que estáis acostumado. Esse cerceará é que vai limitar o espírito que vai encarnar de realizar as atividades que ele faz no plano espiritual, tendo em vista a densidade do corpo que ele vai assumir. Foi o que eu entendi. Provareis a saudade dos afetos queridos que ficaram aguardando o vosso roteiro de misericórdia, muitas vezes em aparente solidão. Experimentareis incompreensões, repetimos, e sofrereis os espículos da inferioridade que predomina entre os viajantes da terra, no seu momentâneo atraso moral. Experimentareis incompreensões
Repetimos. E sofrereis os espículos da inferioridade. Eu repeti. Desculpa, gente. Vez que outro, em parcial desprendimento pelo sono, fruireis da convivência conosco, que estaremos ao vosso lado e vos conduziremos rapidamente embora aos santificados ninhos de onde procedeis, para renovardes as forças e encontrardes alegria para a continuação do ministério socorrista. Estão recebendo muito auxílio, né? Porque a tarefa é árdua. Recordareis das sublimes lições que ouvistes no abençoado lar, aplicando os conhecimentos que possuís na construção do bem imperecível entre os nossos irmãos terrícolas ou terráqueos. Asfixiados em alguns períodos pelo bafio enfermício da psicosfera do planeta em transição, aspirareis às vibrações celestes, que volvereis a fruir somente quando terminada a incomum tarefa de amor e de sacrifício. Sereis caracterizados no mundo pelas qualidades morais, pelos conteúdos psicológicos de paz e de reflexão, desde os primeiros dias da experiência nova. Missionários que vos precederam na viagem à Terra estarão ampliando os estudos em torno da psique e da emoção, a fim de vos oferecerem os recursos hábeis para a exteriorização do patrimônio de sabedoria de que estáis investidos. Abrir-se-ão novas perspectivas para o nosso ministério nas dádivas do lar afetuoso e rico de ternura. Algumas vezes intentarão crucificar-vos nas trevas da perversidade, mas triunfareis por amor. Havia lágrimas discretas que desciam da comporta dos olhos do eminente orientador. Depois de breve pausa, ele prosseguiu. Vós outros que ides receber os nossos visitantes como filhos, que vos credenciastes ao compromisso de crescer com eles na direção de Deus, preparai-vos. Sabeis que a reprodução humana está sob impositivos graves no que diz respeito à constituição orgânica e que se desenham no DNA as necessidades evolutivas de cada ser. Nada obstante, sempre o espírito que seleciona nada obstante. É sempre o espírito que seleciona o espermatozoide mais compatível com seus propósitos evolutivos. Graças à vibração que o emite, o espírito seleciona o da massa expressiva e dispara-o na direção do óvulo para o milagre da fecundação. A hereditariedade, de alguma forma, encontra-se adstrita à constituição física, em alguns caracteres morfológicos e biológicos. No entanto, os estratos morais são proporcionados pelo reencarnante. Mantende a afetividade e o respeito em vossos relacionamentos íntimos, de modo a evitardes a intromissão das entidades vulgares e perniciosas, que tentarão hipnotizar-vos para a adoção dos vícios e das aberrações em voga no tálamo conjugal. Pelo que eu entendi dessa parte, é que a gente deve ter prudência em relação, né, na hora do sexo, né, do prazer e tudo, para que a gente não se envolva numa atmosfera que não seja condizente ao princípio divino, né, ao amor de Deus, porque nada é proibido para a gente, mas a responsabilidade desses futuros pais é muito grande. Então, eles têm que estar limpos, né, de atitudes ruins, de tudo que vier a prejudicar o espírito reencarnante ou a harmonia do lar.
Necessitamos da vossa contribuição saudável a fim de lograrmos êxito nos empreendimentos desde os primeiros momentos. Antes de ser iniciado o processo de renascimento dos nossos convidados espirituais, mantereis contato psíquico com eles, de modo que se vos desenvolvam o sentimento da afetividade. Mais a miúde, eles estarão visitando-vos, adaptando-se ao psiquismo planetário e às vossas emoções. Alegrai-vos, trabalhadores do novo mundo. Vivereis o grande crepúsculo da civilização atual que se vai, mas fruireis a beleza do amanhecer de uma nova era de paz e de bênçãos que está por acontecer. Cultivai os sentimentos nobres do dever, da harmonia e do bem, nos mais diversos segmentos da sociedade em que vos encontrais, e permiti-vos bafejar pelas aragens espirituais que soprarão, afastando as torpes e pesadas vibrações do período de transição. Abençoados pela oportunidade, começai a planejar e pensai no amor. Então, esse vai ser o último slide, né, para a gente concluir o estudo de hoje. E ele fez uma brevíssima pausa e logo encerrou. Inúmeros entre vós anelais pela paternidade que ainda não alcançaram. Defluente de razões que vêm de prístinos épocas, não podereis conceber, mas providenciadas pelos mensageiros do Senhor, as valiosas conquistas através da engenharia genética, aplicadas em benefício da sociedade, ajudar-vos-ão a alcançar o sagrado desiderata. Só uma pergunta. Nesse caso, seria uma inseminação artificial? Se eles não têm condições de conceber um próprio filho? Bom, depois a gente conversa sobre isso. Essa é a minha dúvida. Rejubilai-vos e retornai aos compromissos humanos aureolados de felicidade e de esperança. O Senhor seja convosco. Harmonias siderais pulsavam no auditório e em nossos sentimentos. Logo depois, os condutores dos amigos reencarnados recambiaram-nos ao corpo, deixando nele as lembranças possíveis do acontecimento em comum. Bom, gente, terminei aqui a leitura. O capítulo foi enorme. Agradeço a todos pela ajuda, né, por estarem aqui comigo mais uma vez, e vou deixar abertos os comentários. Deixa eu descompartilhar a tela. Ou vocês querem que deixe a tela aberta para comentar alguma coisa? O que vocês preferem? Acho que é melhor fechar, Camila, a apresentação, Tá, né? para a Então, gente tá bom. poder Conversar. debater. Beleza. Fechado. Isso aí. Nó, complexo, né? Capítulo cheio de terminologia complexa. Mas eu achei muito lindo, né? Me deu uma pincelada, assim, porque eu nunca consegui fazer um estudo sobre o processo reencarnatório. E através desse capítulo de hoje, eu consegui dar uma pincelada em algumas coisas que eu não entendi ainda. Bom, deixo para vocês a palavra. Você vai deixar, Marcos? Que besteira, desculpa. Ninguém. O Luciano está tão E quietinho. mesmo que deu tempo de fazer ele por completo, né? Camila foi primorosa na construção, tudo dentro do tempo. Não sei se vocês estão me ouvindo, que eu estou me ouvindo. Está picotando um pouco. Picotando um pouquinho. Está picotando muito. Falando aqui, eu vou trocar. Ô, Marcos, você tá com o livro aberto aí, não tá? Em PDF? Você estava compartilhando.
Logo no início, eu fiquei em dúvida sobre o acampamento Agreg, Adrede. Adrede. O que é isso? Adrede é intencional, um acampamento que foi montado para aquele fim, para receber aquele trabalho. Então, tá Uma vendo? coisa que é assim, que é de propósito. Eu construí isso aqui para essa finalidade tal. Show, Raquel, obrigada. Tem muito termo, né? Difícil, assim, que a gente tem que andar com dicionário para estudar esse livro. Mas eu achei lindo quando fala da parte do preparo dos pais, né, para receber os futuros moradores da Terra, né, no planeta de regeneração. Achei tão bonito isso. Mais de 10 mil ali. Agora acho que eu Isso consigo aconteceu falar. contigo. O teu filho, antes do teu filho nascer, você e teu marido foram chamados no plano espiritual e perguntou se você quer ser mãe dessa criança. Então, assim, isso acontece sempre com nós. O problema aí é que a gente estava diante de espíritos especiais. E sendo caso do livro. E sendo especiais, são necessários pais especiais. Esse é o sentido da vida, né? Então, por isso, essa reunião toda, você vê assim, que teve que ser feito alguma coisa, porque o texto dá a entender que esses pais não podiam ter filhos, mas a espiritualidade necessitava deles, né? E mesmo que eles tivessem as crianças, as mulheres engravidassem e os homens fossem fé. Então, assim, a gente precisa entender esse sentido. E faz uma conta de chegar. Esse livro foi publicado, acho que em 2009. Vamos dizer assim, que ele foi rascunhado em 2007. Então, essas crianças agora devem estar com 13 anos. Né? E assim, qual é o ponto em que ponto que elas vão, como diz o texto, em que ponto que elas vão entrar em diversos campos da sociedade e nos ajudar? Ainda falta um pouquinho. Mas eles já estão entre nós. Entendeu? Assim, a gente precisa ter esse olhar, né? Esse olhar São assim, as crianças índigos, Não, porque as crianças índigas acontecem na década de 90. Assim, uma vez também eu perguntei a espiritualidade em conversas que eu tenho. Né? Me perguntando se essas crianças que tinham microcefalia também estariam nesse bojo aí. Né? E a espiritualidade fala o seguinte, ali também há espíritos necessitados, mas são de outra forma. Esse conjunto de seres que esse livro descreve, de Alcíone, eles não são os que têm microcefalia, porque a Terra precisa deles para que eles entrem na sociedade e nos ajudem a melhorar. Então, eles têm que entrar na ciência, né? Têm que entrar na política, têm que entrar na justiça. E acontece da mesma forma com a macrocefalia, Zé? Eu vou te perguntar. A mesma coisa, são necessidades que aí a gente tem muita ideia, porque a gente entende da reencarnação, né? Eu conheço muita gente que chega assim, o que esse espírito não fez na outra encarnação para ser assim, né? Quando vê um deficiente, né? Uma pessoa de rua, ou coisa assim, e tem sempre essa mentalização, mas a gente, na verdade, não sabe nem se ele pediu para vir dessa forma, para resgatar as suas coisas, né? Ou se veio assim para ajudar os pais. Porque existe o sacrifício. Nós conseguimos um certo grau de evolução, a gente tende a fazer coisas por sacrifício para ajudar quem está ao nosso redor. Às vezes temos parentes replicantes, temos pessoas com grande dificuldade, e aí a gente pede, não, quero reencarnar nessa família com deficiência mental, para poder ajudá-los. E você sabe que é uma luta muito difícil, né? Quando você só vê a família que tem alguém com síndrome de Down, né? E olha que síndrome de Down, antigamente, era terrível, porque a doença era chamada de mongoloide. Então, era diferente chamar o filho de mongoloide. Hoje não, a gente fala que é com síndrome de Down. São pessoas maravilhosas, eu já lidei com vários. Então, assim, você vê que eles têm um algo mais. Né? Quando você olha, né, tenta olhar o espírito que está ali, a necessidade dele, é incrível. Então, assim, o resumo da ópera, né, o resumo do REC, é que essas crianças devem ter 13, 15 anos, no máximo, como nós,
precisa mais um pouquinho para elas começarem a aparecer de fato e ajudarem na nossa dificuldade. Então, nós ainda estamos contando com outros guardiões, outros espíritos superiores, porque a coisa está muito difícil, mas não, a gente consegue ver luz em algum lugar. Né? Eu já não falo assim, ó, eu não vou atrás da luz do filho tudo, pode ser um trem vindo contra mim, então deixa a luzinha lá. Entendi. A Eliana fez uma pergunta aqui no grupo. Mas só deixa eu complementar o que o Zé estava falando, Tá. que assim, nem todos desses que foram, Zé, dos casais, eles não podiam ter filho. Eles dizem inúmeros, mas eles não dizem todos. Então, muitos ali. Exatamente. É isso, né, Luciano? E Sim, mais uma certo. pergunta acerca do que vocês falaram agora. No caso, os pais que não poderiam gerar, conceber um filho, isso se aplica à Naturalmente, eles inseminação iam artificial? depender da ajuda do avanço da medicina. E é isso que eu também ia complementar o que o Zé falou. Às vezes, o espírito se oferece para vir com determinada deficiência ou dificuldade, às vezes para que pesquisadores, para que estudiosos, a partir dali, processo de educação se modifique, é uma série de coisas. Então, é por isso que é muito perigoso a gente rotular. E veio ali sem mão, foi ladrão. Não, às vezes é todo um processo de ensinamento, de mudança de atitude social, educacional, científico, que vai, a partir dali, daquela condição, expandir. Tá? E aí a pergunta que a Eliana fez, se tem mãe, essa preocupação nós não devemos ter. Eu sou filha, eu sou mãe, eu sou pai de um espírito que veio de Alcione, que veio... Não. A responsabilidade paterna e materna é para aproximar de Deus os seus rebentos, os seus filhos. Não importa se ele venha com deficiências, não importa se ele venha superdotado, é pelo amor, é pelos laços do afeto, é a contribuição para elevar aquele espírito, educar, tudo aquilo que ele fala aqui bem no finalzinho. É uma responsabilidade. Agora, se eu gerei um ser de luz ou um ser ainda ligado às trevas, a gente não precisa ter essa preocupação da mesma forma que não precisa. Foi meu pai, porque meu pai já morreu há 50 anos, agora recebi como meu neto, como não tenhamos essa preocupação. Eduquemos e nos eduquemos. Se a gente tivesse preocupação, a gente pira, né, Raquel? Você imagina se levantar a árvore genealógica da sua família lá do último, do primeiro que veio, para saber quem está com você hoje. Não dá, não. Tem o Luciano e a Cris com a mãozinha levantada. Luciano é primeiro. Primeiro as damas. Não, fui eu. Foi o damo. Foi o damo aqui, então manda a ficha aí, toca a ficha, meu amigo. Então, de damo para damo, você tá... É que eu tô caindo aqui toda hora, eu acho que eu vou... L vem antes do M. Eu acho que eu caí de novo. Vocês estão me ouvindo? Alô, Sim. Alô, câmbio. Oi, tá roxinho, mas está falando. Pode falar. Oi. É da Terra? Alô, Alô, câmbio, é da Terra? É da Terra. Fala, Marciano. Todo mundo congelou de novo. Ai, meu Deus. Para a gente está normal. Para ele que Mas não a gente tá, está te ouvindo, Lu. Pode ir falando. Então tá. Bom, antes de mais nada, eu só gostaria de dizer que deu para fazer
o capítulo completo, sem correria, sem atropelo. Então, foi perfeito o timing da Camila e comportou o capítulo que era muito longo. Então, a gente percebeu que deu para fazer um capítulo inteiro. Segundo, eu não vou me lembrar exatamente em qual parte, mas eu me lembro de uma frase onde o Manuel fala sobre escafandro. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Acho Sim. que sim. Exatamente. Ótimo. O que acontece? O que aconteceu com esses espíritos originários de Alcione, de uma certa forma, também acontece com a gente. Por analogia, nós estamos vivendo dentro de um escafandro de carne. Claro que com uma envergadura espiritual diferente da deles. Ok? Camila, você está aqui na minha tela. Se eu parar, você... Só não... Ok. Segundo, nesse mesmo slide, fala sobre os casais que estavam, durante o sono, foram despertados, alguma coisa assim, e deslocados para a colônia, onde houve uma assembleia, onde esses 250 casais foram convidados. Ok, Raquel muito bem colocou a questão do avanço biológico, quando há necessidade dessa questão, mas tem um viés que o Manuel não falou, e a Fátima aqui em casa brilhantemente colocou. Esses casais poderiam não gerar filhos naturalmente, poderiam gerar filhos através de inseminação artificial, mas também poderiam ser pais adotivos. Entendeu? Também poderiam ser pais adotivos. É isso mesmo. Entendi. É uma Tem gente que está possibilidade. brilhando os olhinhos ali na tela. E outra coisa, com relação à questão dos índigo e cristal, tem um livro do Divaldo Franco chamado Crianças, Índigo e Cristal. E nesse livro, que gerou uma palestra com o mesmo conteúdo, ele diz o seguinte, que os índigos começaram a vir para a Terra, as primeiras encarnações, em 1972. Fracassaram. Veio uma outra leva em 1982, 10 anos depois. Porque os primeiros que vieram com todas as más tendências e não conseguiram se corrigir. Foi uma característica muito peculiar dentro da medicina e da própria psicologia, que eram crianças extremamente rebeldes aos pais. Porque os índigos têm essa questão do questionamento. São super inteligentes, mas os que vieram em 72 não tinham uma moral muito elevada. Já os que encarnaram em 82, sim, vieram mais avançados. Então, a partir de 1982, provavelmente. Então, a partir de 1982 para cá, começaram a vir os índigos. E os cristais vieram a partir de... Então, começaram a vir os primeiros cristais a partir de 1982, 92 e por aí vai. Os de Alcione não, são mais recentes. Aí eu concordo com o Zé. Nesse ponto, eu concordo com o Zé. Agora, os cristais índigos vieram antes desses habitantes, já estão coabitando conosco aqui na Terra. Essas crianças virtuosas, um grau artístico absurdo, com 4, 5, 6 anos, ou poderiam ser os antigos mestres músicos clássicos que estão reencarnando agora, ou poderiam ser, ou podem ser essas crianças que vêm com dotes artísticos de Alcione também. Então, a gente nem entra nesse terreno que é tão complexo, e a gente, como nós não somos achistas, nós estudamos, aprendemos e divulgamos aquilo que nós compreendemos, então é bom pontuarmos essas questões para que não gerem nenhum tipo de dúvida. Certo? Então, Índigos 72, Índigos 82, a partir de 82 e 92, em massa, os cristais. E aí sim, vê a galera de Alcione, que já está aqui e continua ouvindo, tá? Abre parênteses. Foram só de 82 a 92? Aqueles que foram vivendo lá em cima. Lu, de 82 a 92 ou 82 e 92? Sei. Entendi. Então, a partir de 82, 72, primeira leva dos índigos. Fracassaram. Tanto é que hoje tem adultos super
rebeldes, inconformados, antissociais, aquela coisa toda. São traços característicos dos espíritos que aqui na Terra tiveram alcunha de índigo. Em 82 veio a segunda leva. Esses já vieram transformados. Isso é de Valdo Franco. Quem tiver interesse, é só adquirir a obra ou assistir, inclusive, ao vídeo que está na internet. Crianças Índigo e Cristal. E a partir desse mesmo período vieram também os cristais. Em 92, veio uma leva maior de cristais para a Terra. Então, entre 10 anos, entre 82 e 92, o número de espíritos caracterizados como os cristais pela psicologia foi aumentando. E provavelmente continuam vindo até hoje. Mas essas nomenclaturas, isso aí são características da própria psicologia, da área médica, científica, que não nos cabem. São só nomes para a gente ter uma referência que essas crianças são espíritos bem avançados e que estão aqui, sobretudo os cristais. Agora tem outros números até diferentes, não importa. Mas para impulsionar o progresso moral, científico, artístico, pedagógico da raça humana. É a nova geração que já está chegando aqui. Está lá no finalzinho da Gênese. A gente pode estudar, só não recordo exatamente agora qual é o item. Ok? Beleza, Que bom que Lu, você muito fala. obrigada. Eu agradeço a paciência de vocês. Bom, eu vou tentar falar bem rapidinho agora, porque 5 minutos, né, até a nossa prece, até o encerramento. O que eu queria comentar com vocês, alguns trechos me chamaram a atenção. E um deles foi justamente, de uma maneira geral, a preocupação, né? É bem interessante como a gente vê a organização, a estruturação de todo o processo reencarnatório. Já me foi dito uma vez, e não só uma, 2 aspectos super interessantes. Todo espírito que reencarna no planeta Terra, ele traz consigo a centelha do amor. Tá? Já tem alguma coisa do amor desenvolvido. Todo espírito que reencarna no planeta Terra, ele reencarna com a autorização de Jesus. Isso é muito sério. Tá? Um terceiro aspecto também agora que chamou a atenção, a Cris ela até me alertou, acho que a gente faltou o estudo anterior, do capítulo anterior, fala de 10 mil alienígenas, né, na praia. Né? Você agora falou algo de alienígena, a gente voltou. Onde que está alienígena? A gente estava aqui com o texto aberto, né? 10 mil alienígenas na praia, isso no capítulo anterior. Mas, calma, não precisa nem mostrar isso, a gente pode de repente discutir depois, né? Mas uma coisa também me chamou muito a atenção, é a questão relacionada ao sexo. Né? E isso é muito, muito importante. E de tal maneira que espiritualmente, né, os espíritos amigos orientam, cuidado, né, no momento do sexo, no momento da reprodução, né, para não atrair espíritos que se interessam com essa situação, podem falar, inclusive, que podem hipnotizar, que podem atuar e interferir nesse processo. Muito bem. Só que o negócio é o seguinte, o próprio Luciano, eu concordo plenamente, né, você já falou, da força que a matéria, né, coloca sobre o espírito. É impressionante. Tá? E não vamos dizer agora que nós somos espíritas e cristãos que a gente não tem as nossas deficiências, que a gente não tem as nossas más tendências. Todos temos. E quando a gente entra na área do sexo, o assunto é sério. Porque cada um tem as suas fantasias, cada um tem os seus desejos. E dependendo do estímulo que a gente recebe, e a coisa é tão séria, que essa força sexual ela é tão mal utilizada, ela é tão mal canalizada, que aí a gente vê tudo quanto é coisa absurda. Casas especializadas em São Paulo, em outras cidades, em troca de casais. Só para a gente ter uma ideia, o absurdo que chegou, né? O absurdo. Belo Horizonte também tem. Em tudo quanto é lugar, né? Então virou moda, né? Virou moda. E aí a gente começa a ter consciência
do cuidado que a gente tem que ter com relação à utilização das forças sexuais, porque são forças relacionadas à criação. E aí entra fortemente a questão da responsabilidade, como a Raquel falou no final, né, que ela colocou em destaque, né, Raquel, você falou da responsabilidade. É uma responsabilidade gigantesca. E além do que, né, a Eliane até falou do Marcos e a Cris, né, a Tati, a Camila participaram lá do acampamento. Não, a gente, inclusive, né, eu, por causa das dívidas que trago do passado, da época da Inquisição Espanhola, foi um absurdo que eu fiz. Eu não posso ter filhos, né? Então, eu tive que agora, para ser pai, tive que adotar, que eu acho que é outro compromisso gigantesco, né? Um compromisso gigantesco. Mas era isso que eu queria falar. Eu não quero agora atrasar o fechamento do nosso estudo, mas eu achei muito interessante essa questão dos 10 mil alienígenas numa praia, né? Isso está no capítulo anterior. A Cris constatou isso, chamou a minha atenção. O quanto a gente percebe que a gente está num universo gigantesco e o planeta Terra é simplesmente uma gotinha nesse imenso oceano. Imenso, gigantesco. O planeta Terra é só uma gotinha. Aí a gente vê como existe essa interação, como vêm seres de outros orbes nos ajudar, né? Que vêm aqui, inclusive, nos influenciar para que a gente possa cumprir nossa missão. Era isso, gente. Obrigado. Nossa, show demais sua contribuição. Raquel quer falar também agora. É só para complementar, porque assim como nós somos, de certa forma, multiplicadores, nós precisamos ter um entendimento também correto do que estudamos. E aí a contribuição da Fátima foi ótima quando trouxe a questão do processo de adoção. Mas aqui nesse capítulo e nesse parágrafo, a adoção não está contemplada. Eu vou até reler bem devagarinho para que a gente tenha o entendimento bem certinho. Ele diz: defluente, quer dizer, decorrente de razões que vêm de antigas épocas, não podereis conceber, eu mesma, mas providenciadas pelos mensageiros do Senhor, as valiosas conquistas através da engenharia genética aplicadas em benefício da sociedade, são os avanços da ciência que trazem a possibilidade de quem não pode gerar, ajudar-vos-ão a alcançar o sagrado desiderado. Então, ele deixa bem claro aqui que esse grupo que não pode procriar vai ser auxiliado através dessa engenharia genética que, por sua vez, desenvolveu meios por conta da inspiração divina. Então, vai ser o próprio grupo. Claro que nós sabemos que a adoção se eu tiver que receber no meu núcleo familiar, aqui como encarnado, um ser que eu tenha o compromisso de receber, ele vai me chegar através de um vizinho, através de uma adoção, através de um sobrinho, de um neto, o que for, aquele espírito vai chegar. Mas, nesse caso, ele deixa bem claro, trazendo, inclusive, o destaque para o desenvolvimento da ciência e os avanços da medicina. Foi o meu entendimento. Então, para a gente não replicar algo, né, que não esteja bem entendido, eu quis trazer bem a leitura, mostrar bem. Não sei se vocês concordam. Gente, eu posso fazer uma pergunta que sempre foi muito séria para mim e vocês me respondam se tiverem conhecimento, capacidade
ou se, interpretando a minha pergunta, acharem que eu tenha permissão para saber isso. A questão de Jesus com Maria, que não houve relação sexual, foi uma forma de inseminação artificial? Não precisa responder hoje, agora, né? Eu Não, só mas queria. quem disse que não houve relação sexual? A pureza de Maria era a pureza moral. Não está dito que era virgem fisicamente. Em lugar nenhum está dito. É difícil, né, Raquel? Jesus não ia vir derrocando a lei natural. E se ele diz que ele está cumprindo as leis naturais, ele já chega destruindo a lei. Tá vendo como é que é difícil essa pergunta? Mas não é para hoje, porque isso é outro Viu? estudo. Pois é. Então é só um parênteses que eu Eu tenho um abri comentário aqui. bastante rápido, de 1 segundo. Qual é a importância disso, né? Eu acho que a importância é o legado de Jesus, é o que ele veio ensinar, não importa o que aconteceu, se rolou alguma coisa, se não rolou, não importa. O que importa é que ele veio, nos deu um legado gigantesco, maravilhoso de amor, e é isso que a gente tem que focar, né? Sim, eu concordo plenamente. É justamente por isso, Marcos, que eu perguntei, porque assim chegam tantas informações que a gente não sabe se são certas ou não para a gente, né? Então, como a gente está num grupo de estudo sério, entendeu? Evoluindo, procurando, e eu sou nova na doutrina, existiu, principalmente por eu vir de uma família extremamente católica, minha mãe canta em coral na igreja, não aceita espiritismo, aquela coisa toda. Então, eu sempre cresci com essa dúvida, sabe? Você me permite mais um comentário, Camila? Claro. Tem algo bastante polêmico que já foi falado, que já foi Uhum. discutido, inclusive da possibilidade de Jesus ter tido uma mulher, né? Sim, Ok? Maria Madalena, aham, Maria sim, Madalena, né? sim. Agora, o que isso para mim, no momento que me chega essa informação, eu falo assim, que bacana. Se isso realmente for verdade, Uhum. significa que Jesus foi um homem, ele se tornou homem assim como nós. O que a igreja fez, falando, De vocês camuflar. padres, vocês não podem se casar, isso é contra a natureza humana. E Uhum. Jesus, ele veio justamente primeiro nos dá um grande recado de amor e depois é fortalecer todas as leis da natureza que são leis divinas, são leis Uhum. universais, né? Uhum. Então por que ele iria Sim. no caminho contrário? Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente precisa questionar aquilo que a igreja quer que a gente acredite. E Aí eu entra uma posso outra. falar, por que que eu tenho essa dúvida, Marcos? Realmente, quando a gente começa a estudar, é o seguinte: se Jesus era um ser tão puro, tão maravilhoso, né? Igual, assim, era não, é um ser tão puro, tão maravilhoso, se ele poderia sim ter vindo por inseminação artificial, porque pelos estudos que nós temos, foi criado um perispírito especial para ele, foi criado ambiente, né? Tipo assim, o corpo certo para ele. Então, isso tudo sempre me levou a acreditar nisso que eu estava falando, sabe? Deixa eu falar Sobre uma coisa, a Camila. Só um questão. pouquinho, Camila, não foi criado. É ele próprio aí. E ele não veio assim, ele foi criado pronto, ele foi criado simples e ignorante, como todos nós. E nós vamos chegar à condição de Jesus. Então, Uhum. é essa trajetória. Mas isso é outro estudo, não Sim. dá, senão a gente vai aqui Não, é atropelar. complexo demais, mas eu te agradeço a O todo sexo mundo não é por me sujo, Camila. esclarecer. Somos nós que sujamos o sexo, entendeu? Isso é muito Sim, importante. é exatamente por isso, né? Porque a gente sabe que do sexo nasce, tipo assim, a nossa família, né? Os nossos amigos e todo mundo que a gente conhece. Então, como que uma coisa seria ruim, prejudicial, entendeu? Se ela traz um ser humano na vida, né? A vida do ser humano. Então, era só isso. Bom, acho que a gente pode encerrar, né? Eu vou fazer a prece final para agradecer esse estudo tão forte de hoje, tão edificante. E
eu peço, né, para a gente entrar em sintonia com Jesus, com sua mãe Maria, seu pai José também, né, que está nos erguendo nessa caminhada evolutiva tão complicada, tão difícil, com tantos tropeços que encontramos durante a nossa encarnação. Pedimos que Jesus nos dê força, nos sustente nos momentos de prova, os quais não estamos aguentando, os quais estejam sendo insuportáveis e difíceis, mas ao mesmo tempo a gente agradece porque essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, né, para estudarmos a doutrina, aprofundarmos cada dia mais o Evangelho, de acordo com as informações que nos chegam através dos nossos amigos do plano espiritual, né, com a ajuda dos nossos amigos médios encarnados, que isso seja o nosso conforto, que seja o nosso bálsamo de cada dia, né, que abra o nosso coração para esse universo tão grande, mas tão grande, o qual ainda não conseguimos compreender e nem sei se conseguiremos compreender em todas as encarnações que a gente tiver. Muito obrigada, Senhor Jesus, por nos permitir estarmos reunidos nessa tarde e noite de estudos. Hoje, no dia que representa, né, o seu desenlace, né, do planeta Terra, é o dia que o Senhor se entregou para nós, né, para nos libertar, para nos ajudar, para nos orientar. Esteja conosco, Jesus, sempre, 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 não só hoje. E assim pedimos a permissão para encerrarmos os nossos estudos da tarde e noite de hoje. E esteja conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus.